Oi, gente, estamos chegando aqui para mais um papo com você pelo Rembrandt TV, trazer informações, opinião e, claro, tem muito assunto para a gente conversar. Vamos falar sobre o papo que eu tive com alguns investidores do Santa Cruz, da SAF do Santa Cruz e o presidente Bruno Rodrigues. Alguns jornalistas e radialistas foram convidados para uma conversa para esclarecer alguns pontos sobre a SAF e a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Vamos falar também do jogo do Santa Cruz contra o Central. O Santa Cruz perdeu a invencibilidade jogando no Arruda, mas segue na liderança do grupo A3 da Série D. Pela Série C, o Náutico venceu fora de casa, entrou no G8, né? Finalmente o Náutico chegou aí à zona de classificação. E o Retrô, hein? Na reestreia de Itamar Schulli, o time do Retrô foi goleado pelo Londrina dentro da Arena de Pernambuco. São assuntos para a gente conversar aqui a partir de agora. Antes, quero deixar o convite para você se inscrever no canal. Se já está com a sua inscrição garantida, divulga para a sua galera, para os amigos, para as amigas, para a família toda, acompanhar o Rembrandt TV. E não deixa de acompanhar e curtir os episódios do Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Tem muita história bacana. A mais recente é com Carlinhos Bala. Muita história boa do Carlinhos Bala no Rembrandtcast. Bom, mas vamos lá, falar primeiro do assunto, né, da conversa que nós tivemos na última sexta-feira com dois dos investidores do Santa Cruz, o Irã Barbosa e o Marcos Bittar, que esteve numa conversa com jornalistas e radialistas, a presença também do presidente Bruno Rodrigues, o presidente do Executivo. Eles convidaram parte da imprensa para esclarecer alguns pontos. Segue como sendo fundamental o estádio do Arruda para a negociação da SAF. Para eles, na visão deles, o Arruda é uma garantia para o negócio e também uma forma de proteger o patrimônio do clube. Eles têm receio que, de alguma maneira, em algum momento, o estádio do Arruda possa chegar a leilão. Então, eles estão trabalhando, assim que for instituída a SAF, para pagar as dívidas do Santa Cruz, negociar com os credores, né, a dívida que tem o Santa Cruz, e aí sim poder fazer dinheiro. Só assim para poder investir o tão sonhado R$ 1 bilhão no clube nesse período de 15 anos. Tem muita grana para entrar, a gente sabe disso, mas eles precisam de movimentos com o patrimônio do clube, especialmente com o estádio do Arruda, para também fazer girar essa roda da economia, do dinheiro, e aí, para eles, isso é fundamental. Alguns tricolores estão resistentes, eles falaram, até citaram, sem revelar os nomes, né, que alguns conselheiros estão contrários à SAF. Para que o projeto avance, eles precisam que os conselheiros estejam a par, que os sócios que têm interesse, né, em ver o Santa Cruz se tornar uma SAF possam também esclarecer, né, esclarecer pontos importantes desse processo. Para isso, eles prometem esta semana, uma semana muito importante, tá? Alerta aí para os tricolores que têm voto, que são sócios, que vão aprovar ou não, né, a SAF do Santa Cruz, para que aproveitem esta semana, porque eles prometem, os investidores, estarem todos aqui no Recife, junto com os advogados desse grupo de investidores, para esclarecer, para fazer reuniões, promover reuniões temáticas. Eles prometem 8 reuniões em 2 dias para esclarecer qualquer dúvida sobre a SAF. Estádio do Arruda, departamento de base, investimento no futebol, futebol feminino, patrimônio, enfim. Eles prometem esta semana realizar essa roda de esclarecimentos com os sócios conselheiros do Santa Cruz. Então, não percam, fiquem atentos, o Santa Cruz, o clube, né, vai divulgar aí essas datas e esses momentos de reuniões esclarecedoras, fundamentais. A documentação já está de posse do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, para que numa próxima etapa possa ser levada à Assembleia Geral de Sócios para a votação final. E um outro detalhe importante também, né, que eles disseram que a SAF, mesmo aprovada, só será instituída oficialmente depois da Série D do Campeonato Brasileiro. Um gesto de atenção e de reconhecimento, né, do trabalho do presidente do Executivo, Bruno Rodrigues. Na visão deles, eles têm certeza, estão esperançosos, né, que o Santa possa sair da Série D, possa garantir a classificação para a Série C. E eles querem dar essa, digamos assim,
essa visibilidade ao presidente Bruno Rodrigues, que foi o capitão que tem gerenciado o clube nesse último 1 ano e meio. Ele tem mais 1 ano e meio de mandato, são 3 anos o mandato de presidente do Executivo do Santa Cruz. Então, eles querem que o Bruno Rodrigues leve até o fim e que, no fim desta Série D, eles comemorem a volta do Santa Cruz à Série C. E aí, no dia seguinte a essa classificação, essa é a esperança deles, e aí comece a operar efetivamente a SAF do Santa Cruz com o início dos investimentos prometidos. Alguns investimentos já foram iniciados, de forma extraoficial. Por exemplo, eles trouxeram como exemplo, rigorosamente, as vindas de Thiago Galhardo e Felipe Alves, jogadores que só vieram porque acreditaram no projeto, acreditam nesse projeto do Santa Cruz em se tornar sociedade anônima do futebol. Então, esses são detalhes importantes que foram debatidos, que foram conversados no papo que tivemos na última sexta-feira com o Irã Barbosa e o Marcos Pital, os 2 investidores que estavam presentes, e o presidente do Executivo do Santa Cruz, o Bruno Rodrigues. Bom, e agora vamos falar do que rolou dentro de campo neste fim de semana. O Santa Cruz perdeu no Arruda, perdeu a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro jogando em casa, derrota para o Central 1-0. O Central continua danado aí como visitante, fazendo uma grande campanha, vice-líder, diminuiu a distância para o Santa Cruz. Então é importante aí termos 2 times pernambucanos brigando pelo acesso para a Série C em 2026. O técnico Marcelo Cabo reclamou da arbitragem depois da partida. Reclamou da expulsão do zagueiro Matheus Vinícius e reclamou do gol do Central. Na verdade, na origem do lance, numa falta sobre o Thiago Galhardo, ele entendeu que houve falta. Eu também achei que houve falta. E aí o lance seguiu e depois o Central chegou ao gol da vitória já com o Santa Cruz, que tinha tido o jogador expulso, com um homem a menos em campo. O Central aproveitou bem a reta final do jogo e garantiu a vitória, garantiu os 3 pontos. O Santa perdeu a liderança geral, mas ainda faltam 4 rodadas e o líder agora é o Asa de Arapiraca, que tem 23 pontos contra 22 do Santa. O Santa ainda pode terminar na frente. Ainda faltam, como disse, 4 rodadas para fechar essa primeira fase da Série D. O Santa também estava buscando aí a possibilidade de garantir antecipadamente a classificação. Ainda não foi dessa vez, Bom, pela Série C, o Náutico venceu o Tombense lá no interior de Minas, 2-0. E finalmente, o torcedor alvirrubro comemorou aí a entrada do time no G8, no grupo dos mais bem classificados, para brigar para passar de fase. Lembrando que nos 2 últimos anos o Náutico sequer passou da primeira fase da competição. 2-0, joga em casa na próxima rodada, recebe o Floresta no Estádio dos Aflitos no próximo sábado. Também pela Série C, o Retrô, na reestreia do técnico Itamar Schulli, foi goleado pelo Londrina. Teve um jogador expulso no primeiro tempo, levou 2 gols no primeiro tempo, 2 no segundo e acabou goleado. Itamar Schulli voltou ao time do Retrô e pega o time numa situação delicada na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, de campo foi isso, O Sport só volta a jogar no dia 9 de julho, o jogo contra o Ceará pela Copa do Nordeste, e aí a sequência vai ser o Brasileirão, sob o comando do técnico Daniel Paulista. É isso, gente. Agradecendo aqui mais uma vez a sua atenção, a sua audiência, mais uma vez também reforçando aqui o convite para você se inscrever no canal, para deixar o seu joinha, o seu gostei, que é muito importante para impulsionar o canal, tá bom? Faz isso, ativa o sininho para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo e não deixa de acompanhar o Rembrandtcast, o podcast das melhores histórias. Carlinhos Bala, com muita polêmica, com muita história boa, resenha, é o nosso convidado do episódio mais recente. Dá uma conferida lá. Um forte abraço e até a próxima.